Oi, pessoal, a gente vai começar aqui agora, certo? A debater um pouquinho sobre o tema de insuficiência cardíaca. Porém, eu quero que de início vocês reflitam um pouco comigo como é que o coração ele tem a sua funcionalidade de bombear todo o sangue para o nosso corpo. Eu quero que comece com esse tipo de raciocínio. Reflitam, e aí vocês vão lembrar de duas grandes palavras, que é a sístole e a diástole. Ah, meu senhor, mas tu não está querendo falar do ciclo cardíaco, que a gente viu no problema passado? Sim, aquela capacidade de alta excitação, né? Aquela questão da troponina, do cálcio. O cálcio chega para ativar, a gente já viu isso no problema passado. Porém, quando se fala em insuficiência cardíaca, a gente não aprofunda tanto naquele nível. A gente fala de dois pontos básicos, que é do ciclo cardíaco. Quais são? Sístole e diástole. E se vocês lembram a função deles, vocês vão lembrar que sístole é sinônimo de contração e diástole é sinônimo de relaxamento. E aí, se eu falo para você que o coração está tendo uma sístole ventricular, é porque os seus ventrículos estão o quê? Contraindo. Estão contraindo para ejetar o sangue, né? Fazer uma ejeção. E diástole seria para quê, meu senhor? A diástole seria, né, para quê? Para relaxar. E se está relaxando é porque está chegando sangue naquela região. Então, se eu estou falando que está tendo uma diástole ventricular, é porque está recebendo sangue nos ventrículos. Se eu falo diástole atrial, é porque os átrios estão recebendo sangue, certo? Então, de início, a gente tem que relembrar esses dois termos. E por que eu falo disso? Porque a insuficiência cardíaca, ela é um diagnóstico sindrômico. E os meus professores, que agora são todos médicos, né, desde o P5 era assim, eles sempre falam, ó, em emergência, a gente vai focar em diagnóstico sindrômico. Por quê? Porque o diagnóstico sindrômico, ele pega aquele órgão que está tendo uma certa dificuldade de funcionar. Ele não vai querer descobrir a doença que está causando isso. Ah, o coração teve uma insuficiência cardíaca porque o paciente era portador de Chagas, ou porque ele tinha uma fibrilação atrial, ou porque ele estava com a valvopatia. Isso de início a gente não vai saber. A gente só vai saber a causa, o fator de risco, posterior à análise. Vai fazer exames, vai fazer eco, vai fazer eletro. Porém, o diagnóstico sindrômico ele é fundamental, porque é uma doença sindrômica, que vai mexer com sinais e sintomas daquele paciente. E falando da insuficiência cardíaca, a gente fala em diagnóstico sindrômico. A insuficiência cardíaca ele é um diagnóstico sindrômico. É alguma deficiência na sístole ou na diástole do coração, do seu ciclo, certo? Por algum motivo, o coração não está se contraindo da maneira correta e não está relaxando da maneira correta. É mais relacionado com a sístole do que com diástole. Mas eu tenho que dizer a vocês que pode acontecer com os dois, certo? Então, ou o coração ele está se contraindo demais, ou o coração está relaxando demais, ou o coração está se contraindo menos, ou está se relaxando menos. Então, existe relação direta com sístole e diástole. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham esse raciocínio. Quando a gente passa para falar mais um pouco sobre a insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar um pouquinho sobre a epidemiologia da doença. E qual seria essa epidemiologia, meu senhor? Seria a porcentagem, né, de quanto essa doença causa à população mundial, né? E em torno de chegar a ter, em torno de 2% da população mundial, no máximo. Mas isso é pouco, meu senhor. Não é. 2% de tantos bilhões de pessoas é muito milhões de pessoas. Então isso acomete, sim, grande parte da população. Quando a gente fala em porcentagem no ramo da terceira idade, né, de idosos, só que aí é um estudo, porque idoso é considerado acima de 60 anos, né? Mas aqui, se pegar um intervalo de acima de 70 anos, 10% da população, já aumenta a porcentagem, né? A insuficiência cardíaca ela é considerada a principal causa de internação hospitalar. Então isso é um ponto importante de se levantar, porque o paciente ele chega com um diagnóstico sindrômico, né? Ele está com insuficiência cardíaca, porém existem diversos fatores que vão trazer esse desenvolvimento de problema, né? E a gente vai falar de fatores de risco já, mas já citando, eu posso falar de obesidade, posso falar de dislipidemia, posso falar de diabetes, hipertensão arterial. Então existem diversos fatores que vão
desenvolver uma insuficiência cardíaca, fazer com que o coração ele não funcione da maneira correta. A sobrevida, após 5 anos de diagnóstico, é em torno de 35%, então é uma sobrevida baixa. A principal etiologia no Brasil, então, né, no Brasil ele tem mais a relação de ser isquêmica e hipertensiva, a gente vai falar disso já já, mas só citando para vocês, isquemia seria pela falta de chegar sangue na região, então por algum problema, né, uma aterosclerose, algum trombo não deixa chegar sangue na região. Hipertensiva seria pelos vasos, né, o vaso sanguíneo está tendo uma vasoconstrição muito forte, que está fazendo com que o coração ele não funcione da maneira correta, certo? E um adendo que é importante a gente falar de região no Brasil. Na região norte, a doença de Chagas é responsável por 42% dos casos de insuficiência cardíaca. Então isso é importante ressaltar, porque isso é uma questão pública, não é? Então a gente tem que relacionar com a doença de Chagas com o aumento do coração, né? O meu avô, né, ele é do Nordeste, porém ele faleceu com doença de Chagas. O coração dele estava muito grande, né? Estava acromegálico, certo? Então, no que tange a epidemiologia, aí esses são os principais pontos importantes. E aí a gente começa a falar um pouquinho agora da classificação. A gente vai classificar a insuficiência cardíaca em diversos tópicos. Um deles é de acordo com os sintomas que o paciente chega. Outro tipo de classificação é de acordo com a fração de ejeção, fração de quanto sangue sai do coração. E o outro seria pelos seus estágios. Lógico que de referência para referência vai existir novas classificações, certo? Mas a gente vai focar nessas 3 hoje. E aí a gente fala de uma classificação de sintomas que é muito importante, que é a NIA. A NIA, que é dividido meio que em estágios, né? 1, 2, 3 e 4, ela é de acordo com os sintomas. Então, se o paciente está sem sintoma aos esforços e tolera bem as atividades cotidianas, ele é classificado com NIA1. Se ele tem cansaço ou dispneia aos esforços cotidianos, ou seja, o dia a dia dele, é NIA2. E aí, o grau de cansaço, ele vai aumentando. E por que, meu senhor, tem essa relação da dispneia com o problema cardíaco? Porque vocês sabem, o coração ele fica no mediastino. O mediastino é uma região central entre os pulmões, certo? Mais especificamente no mediastino médio, né? Ele fica quase todo no mediastino médio. E a gente sabe que existe uma pleura, existe um pericárdio que reveste o coração. Qualquer aumento de coração, qualquer problema cardíaco vai pegar o pulmão e, consequentemente, vai mexer no ciclo de hematose e no ciclo de respiração daquele paciente. Por isso que é muito importante estar relacionado com esses graus de dispneia. Existe uma tabela que é os estágios de dispneia, é diferente desse aqui, né, do NIA, porém é muito semelhante, certo? O NIA 3 é cansaço ou dispneia aos pequenos esforços. NIA 4 não consegue fazer nenhuma atividade sem cansaço ou dispneia. Sintomas podem surgir em repouso, ou seja, até ele parado, ele fica com dificuldade de respirar. Então, vou dar um exemplo. No ambulatório eu atendi um paciente que ele tinha uma doença coronariana que estava com IC, ele tinha insuficiência cardíaca. E ele comentava que ele não conseguia nem andar 100 metros, não conseguia escovar os dentes, ele já estava tendo, né, cansaço aos pequenos esforços, cansaço para descer uma escada, e foi gradativamente. Quanto mais, né, ele não tratava, não pesquisava o que ele tinha, mais cansaço ele tinha, e ele ia, né, aumentando os seus níveis dessa classificação, do NIA, certo? Então que essa aqui é a nossa primeira parte. Quero que vocês reflitam até aqui sobre tudo o que a gente falou e que fixem mesmo tudo que a gente falou, que a gente já vai aprofundar agora e vai para os outros tipos de classificação e vai para a fisiopatologia, que é uma das partes mais importantes que eu quero que vocês entendam por completo.